Alô, rapaziada, bem-vindos ao nosso canal. Aqui quem fala é o professor Laels. Vamos para mais uma aula de física, né? A gente está gravando uma bateria de aulas, a gente gravou algumas aulas de dinâmica, vamos gravar aula de energia, trabalho, a parte de energia, de conservação de energia, que cai muito no Enem. Mas essas aulas, hoje é dia 28 de outubro, 28 de outubro de 2024. E nós estamos há 2 semanas do Enem, há uma semana da primeira prova do Enem. Então eu estou dedicando essas aulas como revisão para o Enem. Se nós olharmos bem as provas, então a gente percebe o seguinte: existem algumas tendências de conteúdos que caem mais no Enem. Eu fiz a primeira abordagem de dinâmica, não cai tanto no Enem, mas alguns conteúdos eles têm uma preferência de cair. Conforme algumas pesquisas realizadas por algumas pessoas que têm mais tempo que eu, então, assim, um dos conteúdos que mais tendem a cair no Enem é a parte de ondas, a parte de acústica. Isso não quer dizer que vai ser sempre assim. Pode ser que numa prova a banca resolva dar uma surpresa e colocar outros conteúdos. É bem possível, né? Mas a parte de ondas, de acústica, de óptica, alguns conteúdos de eletrodinâmica tendem a ter uma tendência a sempre estar se repetindo dentro da prova do Enem. Pensando nisso, eu estou dedicando, organizando algumas playlists com esses conteúdos, fazendo abordagem teórica, fazendo algumas questões, direcionando algumas questões para a prova do Enem. E essa minha aula de hoje a gente vai dedicar para falar de ondas. Nós vamos falar, inicialmente eu vou dar uma introduçãozinha a ondas e a gente vai falar depois de ondas sonoras, essa parte de acústica, que é uma parte muito abordada dentro da prova do Enem. Mas antes de nós chegarmos na parte de acústica, primeiro a gente vai entender mais ou menos o que é a onda. Porque às vezes o aluno já vai logo estudar o que é acústica sem saber de que se trata realmente o conteúdo de ondas. Primeira coisa, gente, as ondas elas são perturbações. Elas têm algumas características específicas. Uma das primeiras e principais características de uma onda, isso de maneira geral, uma das principais características de uma onda é que elas não transportam matéria. As ondas não transportam a matéria. Então, uma onda, ela vai estar sempre transportando energia. Então, uma das principais características de uma onda é o transporte de energia. E aí você diz: professor, mas no mar a onda não transporta o surfista? Não. Ali nós temos o surfista, ele pega a arrebentação da onda. Ele pega a onda na quebrada para fazer, né, a manobra. Mas se você estiver em alto mar, a onda passar por você, vai haver apenas uma alteração da amplitude, mas você vai permanecer no mesmo local. A onda vai passar pelo barco, né, e vai manter o barco no mesmo local. Ela vai transportar uma certa quantidade de energia. Então isso é uma das principais características de uma onda. Anota aí. Vamos lá. Tem mais alguma característica importante de uma onda? Sim, temos, né? Temos várias características. Uma das características importantes é que as ondas elas podem se classificar como sendo ondas transversais ou ondas longitudinais. Ondas transversais ou ondas longitudinais. Eu vejo os meninos apresentando no seminário, eles fazem um pouquinho de confusão com isso aí. Então, o que é uma onda transversal? Vem a ideia de transverso, né? A ideia de transversal, primeiro, quando a gente pensa numa onda, eu penso em duas coisas na onda. Eu vou exemplificar, vou representar a onda de maneira bem grosseira. Então, quando eu penso na onda, eu penso em duas coisas. Ela vai se propagar ao longo de uma direção e ela vai oscilar. Então, quando a gente pensar na onda, eu posso ter uma propagação, ela vai estar viajando, só que ela vai ter uma certa oscilação. Então, professor, o que é que difere uma onda transversal da onda longitudinal? As ondas transversais, elas vão ter uma oscilação em uma determinada direção, porém ela vai se propagar perpendicular à direção de oscilação. Ei, professor, e perpendicular? Às vezes eu pergunto aos meninos, gente, o que é perpendicular? E às vezes o aluno está estudando, ele ouve a palavra, mas ele não para refletir do que se trata.
Às vezes o cara vem falar, perpendicular. Quer dizer o que perpendicular? Perpendicular, ela forma um ângulo de 90 graus. 90 graus, gente, é um ângulo reto. Imagine que você tem um ângulo, algo desse tipo assim. Formou um ângulo perpendicular, forma um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ela está se propagando nessa direção e ela está oscilando nessa direção, né? Ela está oscilando em torno de A na amplitude. Esse A nós chamamos de amplitude. E aqui no eixo X seria a direção de propagação. Então, por isso que eu digo que onda transversal, esse exemplo de onda especificamente, ele se trata de uma onda transversal, que ela vibra na direção vertical, nesse exemplo aqui, e está se propagando na direção horizontal. Isso é onda transversal. E o que seria uma onda longitudinal? A onda longitudinal, ela, diferente da transversal, ela vai oscilar também, ela oscila e se propaga, só que ela vai oscilar e se propagar na mesma direção. Imagine, uma onda transversal, ela está oscilando na vertical, se propagando na horizontal. Uma onda longitudinal, ela vai oscilar na horizontal e se propagar também na horizontal. Ela vai ter a mesma direção de oscilação, ela está oscilando nessa direção e está se propagando também nessa direção. Então, isso é uma onda longitudinal. Então, professor, qual seria um exemplo de onda longitudinal? Você pode ter uma mola, por exemplo. Uma mola ela pode oscilar tanto, ela pode ser transversal, como ela pode oscilar de maneira longitudinal. Mas o exemplo que a gente vai trabalhar bastante são as ondas sonoras. As ondas sonoras são ondas longitudinais. Elas se propagam de maneira tridimensional, elas se propagam através de frentes de onda, ondas circulares, né? São ondas circulares que vão se propagando, tomando todo o ambiente e elas têm essa oscilação de acordo com a mesma direção de propagação, de acordo com a frente de onda. Então, nós vamos falar um pouco mais de ondas sonoras lá para frente, mas de cara você já percebe que ela tem esta característica de oscilar e se propagar na mesma direção, como uma frente de onda. Então, isso é uma onda que nós chamamos de longitudinal. As ondas sonoras são interessantes, elas, quando nós falamos, as cordas vocais elas vibram e elas emitem esse som que vai se espalhando por todo o ambiente. Então, pessoas espalhadas no meio de um local, de uma sala de aula, por exemplo, todas vão ouvir a minha voz, porque essa voz está se propagando, né, por esse meio todo. E aí, já que nós falamos na questão da propagação da onda, isso é uma aula introdutória de ondas, né, gente? A gente está fazendo uma aula de introdução ao conceito de ondas. Então, já que eu estou pensando nessa propagação da onda, as ondas também têm uma outra característica. Elas podem ser divididas em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Qual a diferença de uma onda mecânica para uma onda eletromagnética? O que é que difere uma da outra? O que é que difere uma da outra? Beleza. As ondas mecânicas, elas se propagam através da transmissão entre as moléculas. Quando eu falo, quando minhas cordas vocais vibram para emitir o som, para ser transmitido para a câmera, para o microfone, tal, eu preciso de moléculas de ar nesse ambiente para que o som consiga viajar. Então as ondas mecânicas elas não conseguem se propagar em um local que não tem matéria. Ou seja, o vácuo, que é um local onde não existe matéria, as ondas mecânicas não se propagam. As ondas mecânicas elas só se propagam em meios materiais. As ondas eletromagnéticas não. As ondas eletromagnéticas são tipos de ondas que se propagam em meios transparentes. Elas se propagam em meios materiais, mas elas também se propagam em meios sem matéria. Onde seria o meio sem matéria? Já falamos, é o vácuo. O vácuo é um meio onde não tem nenhuma molécula, nenhuma matéria. Então, as ondas eletromagnéticas elas conseguem se propagar no vácuo. Por quê? Por que uma se propaga e outra não?
A onda eletromagnética é um tipo de onda que ela é formada através da interação entre um campo elétrico e um campo magnético. Então, lá nas equações de Maxwell, nas equações de Maxwell, tem lá alguns termos que mostram que a variação do campo elétrico pode gerar um campo magnético variável. E a variação do campo magnético gera um campo elétrico variável. Então, se eu pegar uma carga e oscilar essa carga, hipoteticamente, ela vai gerar um campo elétrico variando, que vai gerar uma propagação de campo magnético variando. Esse conteúdo de campo elétrico magnético nós temos aí no canal, temos aulas falando de campo elétrico, vou ter algumas aulas de magnetismo também, ainda para o Enem, espero conseguir gravar, vamos conseguir. Então, gente, isso é onda eletromagnética, ou seja, como o campo elétrico gerou magnético e ele automaticamente vai gerar campo elétrico, um vai gerando o outro. E aí esse pulso ele vai se autopropagando. Aí que está um negócio interessante. Percebam, as ondas eletromagnéticas, quanto menos obstáculo tiver pela frente, melhor para se propagar. Por quê? Porque ela depende só dela. Então, no vácuo, onde não tem molécula nenhuma, matéria nenhuma, as ondas eletromagnéticas elas têm maior velocidade. Professor, qual é o exemplo de onda eletromagnética? A luz, que nós estamos aqui usando para gravar a aula, para a gente conseguir visualizar, vocês me visualizarem, a câmera me visualizar. Isso é um exemplo de onda eletromagnética. Dentre as várias, o próprio celular ele funciona através de ondas eletromagnéticas. Ondas de rádio, ondas de TV, né, raio-x, então temos vários tipos de ondas. A luz ela tem um espectro visível, né, que vai lá dos 300 a 700 nanômetros, tem o espectro visível e tem o espectro que nós chamamos de invisível, né, que nós temos comprimentos de ondas menores que o visível, que a gente chama de ultravioleta, né, e maiores que o visível, que nós chamamos de infravermelho. Então, esses comprimentos de ondas não são visíveis, né, a gente chama de aspecto não visível, e tem a faixa lá do visível. Então, isso são ondas eletromagnéticas. Então, as ondas eletromagnéticas elas também se propagam em meios transparentes, em meios materiais, com certa transparência. A gente fala muito isso lá na óptica, né? Os fenômenos de refração, onde a luz está viajando de um meio para o outro. Então, é justamente exemplos de ondas eletromagnéticas. A gente vai focar mais na parte de ondas, né? Já as ondas mecânicas, elas precisam do meio material. E aí a grande pegadinha. A onda mecânica, ela não se propaga no vácuo, eu já sei disso. Então, sobrou o quê? Meios sólidos, meios líquidos, meios gasosos. Onde a onda mecânica teria uma maior velocidade de propagação? No sólido, no líquido ou no gás? Claro, como ela precisa das moléculas, quanto mais próximas as moléculas estiverem, maior a propagação da velocidade. Ou seja, uma onda mecânica ela vai conseguir viajar mais rápido no meio sólido do que no meio líquido. Ela viaja mais rápido no meio líquido do que no meio gasoso. No meio gasoso, as moléculas estão afastadas. Isso quer dizer o quê? A maior velocidade de onda mecânica é no meio sólido, a menor velocidade de onda mecânica é no meio gasoso. Então, é diferente das ondas eletromagnéticas, que elas têm maior velocidade em meios, por exemplo, no ar, a velocidade da luz vai ser maior do que se estivesse na água, porque obstáculos são menores. Então, essa é a diferença entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Um outro ponto também, a temperatura do material vai influenciar na propagação das ondas mecânicas. Se eu aumento a temperatura, você aumenta a agitação. Então as moléculas vão ter um contato um pouco maior e isso vai fazer com que a informação, né, a mensagem transmitida pela onda consiga viajar mais rápido. Então eu consigo ter uma maior velocidade de propagação em meios que têm uma maior agitação, ou seja, uma maior temperatura. Já falamos lá nas aulas de calor, né, conceitos de temperatura, agitação molecular. Então, a temperatura, médio grau de agitação das moléculas de um sistema, mas a gente não vai falar disso agora não. Tá lá na playlist lá de termologia, dá uma olhadinha lá que você vai ver. Voltando à nossa introdução de ondas, beleza, eu já sei o que é onda transversal, sei o que é onda longitudinal. Transversal está perpendicular, está formando um ângulo de 90 graus com a propagação. Longitudinal propaga e viaja na mesma direção, no mesmo sentido, né? Tem a mesma
A oscilação coincide com a direção de propagação. Ondas mecânicas dependem de um meio material para se propagar, para emitir essa informação. Tem um exemplo que ilustra bem uma questão da onda mecânica que eu uso como analogia, gente, uma comparação. Se você faz uma fileira de dominós, um atrás do outro, quando eu derrubo o primeiro dominó, a informação vai passando, vai batendo em um, batendo no outro, batendo no outro, batendo no outro, vai derrubando todos os dominós. É como se a informação fosse passando de dominó para dominó, dominó para dominó. Quanto mais próximos os dominós estiverem, mais rápido vai ser a passagem dessa informação. Então, isso é análogo, não é igual, gente, não é igual, é análogo a uma onda mecânica. Então, já estamos entendendo mais ou menos o que se trata uma onda. Mas, e as ondas sonoras? Elas são ondas mecânicas ou são ondas eletromagnéticas? Como é que eu defino? Então, uma onda sonora, ela é uma onda mecânica. Então, a gente vai falar de onda sonora, eu vou gravar uma aula só falando de ondas sonoras, definir o que é timbre, intensidade, altura, a gente vai falar um pouco da questão da altura, o que é, né? Então, das unidades de medida, né? A gente vai falar um pouquinho mais, aprofundar um pouco mais de acústica, antes ainda da prova do Enem. Mas só para vocês entenderem, as ondas mecânicas são ondas, as ondas sonoras são ondas mecânicas, por isso elas dependem de um meio material para se propagarem. São ondas longitudinais, elas se propagam como frente de ondas, como eu já falei. Elas oscilam na mesma direção de propagação. Então essas são características de uma onda sonora, que nós vamos falar um pouco mais para frente. Essa aula eu estou falando de maneira geral. Então, gente, nas ondas a gente tem algumas outras características. Uma delas é porque uma onda, ela começa a se repetir. Ela começa a manter um padrão de repetição. Ela começa a se comportar de maneira periódica. Ela começa a ter uma periodicidade na sua propagação. Por isso, a gente fala que as ondas são perturbações que se propagam periodicamente. Se propagam periodicamente, quer dizer o quê? Existe um período, e se há um período, existe uma frequência. Observe que eu não estou botando fórmula nenhuma no quadro. Esta aula é apenas introdutória, a gente está falando dos conceitos, fazendo uma introdução básica sobre os conceitos de ondas. Depois eu vou botar para a aula seguinte a gente vai colocar as equações, mostrar a relação de período, de frequência, de comprimento de onda. Por enquanto eu vou só mostrar mais ou menos uma representação de uma onda. Essa representação mais clássica, né, de onda transversal, ela tem alguns pontos bem específicos, né? Esse ponto aqui nós chamamos de crista. Esse ponto mais baixo nós chamamos de vale ou depressão. Então, são pontos da onda. Esses pontos de contato com o ponto médio chama de nó. É o nó da onda. São vários nós da onda. Certo? E aí, gente, para vocês entenderem alguns conceitos lá, quando nós falamos de ondas sonoras, a gente vai falar de frequência e de período. Frequência e período são informações importantíssimas relacionadas às ondas. Então, o comprimento, para eu falar primeiro de frequência e período, eu vou falar também do comprimento de onda. Então, o comprimento de onda, de um ponto a outro, nós chamamos de lambda. Esse lambda, gente, ele representa uma distância, posso calcular como sendo a distância entre duas cristas. Eu posso calcular também como a distância entre dois vales, vai ser a mesma coisa. Ou eu posso calcular como uma distância aqui, ó. Essa distância aqui toda vai ser lambda. Que na verdade quer dizer o quê? Que essa distância daqui para cá é lambda sobre 2. A letra grega, gente, é uma letra grega que a gente chama de lambda. Né? Parece um Y de cabeça para baixo. Então esse lambda ele representa o comprimento de onda. Beleza, então lambda é o comprimento de onda. Isso quer dizer o quê? Que ela vai percorrer. Então o que isso tem a ver com período e frequência? O lambda ele vai ser, eu medi aqui de uma crista a outra, de um vale a outro, desses nós aqui, mas não necessariamente.
Se eu, por exemplo, pegar esse ponto e um ponto equivalente aqui, também nós encontraremos lambda. Por quê? Porque, na verdade, é como se ele saiu desse ponto e retornou ao ponto equivalente. Ele completou o ciclo. Ele realizou o ciclo. Então, toda vez que a onda ela realiza um ciclo completo, ela percorreu o seu comprimento de onda. Quando ela saiu do vale, saiu da crista, desceu, retornou à crista, ela gerou um período. Ela gerou um ciclo completo. Quando ela completa esse ciclo, quer dizer que ela percorreu o seu comprimento. Ela percorreu lambda. E para ela percorrer esse comprimento, para ela conseguir percorrer lambda, ela gasta um tempo, um intervalo de tempo que nós chamamos de período. Eu vou colocar na próxima aula, definir direitinho, botar os nomes, mas o período nada mais é do que o tempo necessário, o período, tá aqui. Ele é o tempo necessário para que a onda consiga percorrer o seu comprimento. Então, toda vez que eu falar em período, é o tempo para realizar um ciclo completo. Agora, você imagine que em determinado intervalo de tempo, ela percorreu vários comprimentos de onda. Ela completou vários ciclos. Então, para esse tempo aí que nós estamos calculando, a gente chama de frequência. Então, a frequência ele é o tempo necessário para a realização, a frequência, a quantidade de ciclos realizados em determinado período. O período é o tempo para realizar um ciclo completo. Ah, professor, mas aí ficou confuso, porque eu vejo lá a frequência dada em Hertz. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a frequência é dada em Hertz, que nós usamos um Hz. Então, a frequência, né, vai ser dada em Hertz. No SI, não necessariamente vai ser sempre dada em Hertz, assim como o período é dado em segundos no SI. Mas, sim, e o que seria? O que é que representa a frequência dada em Hertz? Muito simples. Toda vez que disser que a frequência está dada em Hertz, quer dizer que é a quantidade de ciclos que foram realizadas em um segundo. Ah, professor, mas espera aí, como é que poderia? Ela vai conseguir realizar vários ciclos em um segundo? Não, mas se, por exemplo, ela gastou, se nós temos o tempo que ela gastou para percorrer um comprimento desse. Então, em um segundo, ela conseguiria percorrer todo esse comprimento de onda? Talvez não, mas ela iria percorrer um percentual, né? Uma fração desse comprimento de onda em um segundo. Então, toda vez que nós encontramos a frequência dada em Hertz, quer dizer que é a quantidade de ciclos que foi realizado em um segundo, que não necessariamente vai ser um ciclo completo. Pode ser uma fração, quando eu digo a quantidade, assim como pode ser 2 ciclos em um segundo, pode ser meio ciclo em um segundo, pode ser 1/10 do ciclo em um segundo, pode ser 1/1000, né? 1/1000 do ciclo em um segundo. Então, a frequência é exatamente isso. E existe uma relação direta entre frequência e período. Pela própria definição a gente já percebe, né? A gente diz que o período ele é o inverso da frequência, assim como a frequência ela é o inverso do período. É só uma relação de inversão entre as duas. Então, rapaziada, a gente deu para fazer mais ou menos uma introdução sobre a parte teórica de ondas. Eu não entendo as equações. A gente vai falar da função de onda, falar das funções periódicas. Eu vou gravar uma aula também sobre movimento harmônico simples, né, MHS. E nós vamos fazer uma aula especial falando só sobre acústica, só sobre ondas sonoras, que é justamente um dos conteúdos que mais caem no Enem. Porém, para você entender a parte de acústica, é importante que você assista, reveja essa aula, caso você ficou com alguma dúvida, assista as aulas anteriores à parte de acústica, para você entender esses conteúdos anteriores, para aí quando nós chegarmos à parte de acústica, você ter uma compreensão um pouco melhor, você entender melhor o conteúdo, beleza? Então, gente, aqui é o professor Laelso, mais uma aula do nosso conteúdo de revisão para o Enem. Como eu sempre falo,
prestigia o canal aí, curte, comenta, faça o compartilhamento aí dos vídeos, né? Para o YouTube perceber que o conteúdo é relevante, é importante para você. Se você gostou, dá um joinha aí, aciona o sininho. Eu vou fazer o possível para estar gravando o máximo de aulas essas 2 semanas. A gente vai completar mais as quantidades de aulas do canal. O canal estava um pouco parado, mas a gente está dando movimentação e vai ter muito conteúdo até a prova do Enem para vocês seguirem, curtirem, tirarem dúvidas, comentarem. Comenta aí, se tiver dúvida, comenta aí que eu respondo no canal mesmo. Então, gente, um forte abraço e até a próxima aula.